Olá, pessoal. Nós vamos conversar nessa videoaula sobre a regulação de vigilância sanitária e unidades médicas ambulatoriais. O meu nome é Rui Damenheim e eu sou especialista em vigilância sanitária. Eu represento o Embravisa, o Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária. É uma entidade privada formada por uma equipe multiprofissional de especialistas que se destina a desenvolver treinamentos, assessoria e auditoria para regularização e certificação de qualidade em serviços e produtos sob o regime de vigilância sanitária brasileiro. Como experiência profissional, eu já estou há bastante tempo nessa área regulatória, eu sou graduado em odontologia, pós-graduado em saúde pública, também em planejamento estratégico situacional e especialista em vigilância sanitária. Eu fui diretor do Grupo Técnico Odontológico do Centro de Vigilância Sanitária, de 96 a 99, fui diretor substituto da Divisão de Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde, de 99 até 2001, diretor da Divisão de Vigilância Sanitária da Capital, da Direção Regional de Saúde da Capital, de 2001 a 2003, e coordenador da equipe de auditoria sanitária do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Atualmente sou diretor-presidente do Embravisa, Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária. Bom, é importante, ao começar, a gente ter alguma ideia do conceito da vigilância sanitária e também do seu campo de atuação, tá? Então, a vigilância sanitária, conceitualmente, ela é considerada um conjunto de ações voltadas à prevenção de riscos à saúde e que engloba o monitoramento de todas as etapas produtivas relacionadas às práticas médicas. Engloba também produtos e equipamentos utilizados, a concepção físico-funcional dos serviços e os procedimentos operacionais realizados. O que é a regulação em vigilância sanitária? É um conjunto de normas e legislações de caráter compulsório e obrigatório que regulam a instalação e funcionamento dos serviços, o uso dos produtos, medicamentos e equipamentos e que se desenvolve através de uma metodologia de avaliação própria e específica, com o objetivo maior de prevenir riscos à saúde. A base principal da regulação sanitária é a biossegurança e a proteção ao consumidor dos serviços. Existe uma característica principal da regulação sanitária, quando a gente compara com outras legislações, como, por exemplo, as dos conselhos regionais, tá? Que a legislação de vigilância sanitária, ela passa por aprovação do Congresso Nacional, tá? Então, a gente pode ver aí, como a gente está vendo nessa imagem, essa Lei Federal 6437 de 77, ela é aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Da mesma forma, a Anvisa, ela é uma autarquia ligada ao Ministério da Saúde, ou seja, um órgão da administração direta. Então, todas as resoluções da Anvisa também passam pela avaliação do Ministério da Saúde, como é o caso das RDCs, que é a Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As questões regulatórias se baseiam no conceito de auditoria. Então, eu vejo o quesito a ser auditado, eu faço a comprovação e aí eu tenho o resultado. Via de regra, a auditoria tem um viés antipático e causa constrangimento. É a mesma coisa, eu estou conversando com algum de vocês e aí, de repente, eu pergunto para a pessoa, escuta, como que você chama? Ah, o meu nome é Pedro. Bom, para todos os efeitos, eu vou me referir a ele como Pedro, porque eu estou acreditando que ele se chama Pedro, né? Agora, se eu estou numa auditoria, eu pergunto o nome dele, ele fala Pedro, eu falo assim, me dá o seu documento, por favor. Então, esse tipo de postura, ele gera um certo desconforto, porque, mas ele tá desconfiando de mim, ele não está acreditando que eu sou o Pedro mesmo, precisa do meu documento para ver, mas, infelizmente, é assim que funciona. Essa experiência a gente costuma ter muito quando vai fazer algum tipo de viagem no aeroporto, é muito comum se fazer esse tipo de posicionamento. Por quê? Porque o pessoal lida sempre com a questão auditoria, tá? Falando especificamente do Sistema Brasileiro de Vigilância Sanitária, nós temos órgãos de vigilância nos 3 níveis da administração, tanto em nível federal, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que para uma clínica médica, via de regra, ela costuma fazer a regulação dos produtos, o registro dos produtos e equipamentos nacionais importados, e também faz a monitoração da propaganda,
né? Então, como vocês devem saber, toda propaganda que é feita por um serviço médico, seja ela em rádio, televisão, jornal, redes sociais, é monitorada pela Anvisa e ela tem uma equipe especializada em fazer esse controle, tá? Depois nós vamos ter os Centros de Vigilância Sanitária em nível estadual, que coordena as ações de vigilância sanitária feitas por municípios e também fiscaliza grandes fabricantes e grandes distribuidores. E os órgãos municipais de vigilância sanitária, como é o caso aqui do município de São Paulo, a Covisa, que efetivamente realiza inspeções, concede licença, aplica penalidade, entre outros. Então, só para deixar bem claro, a relação de uma clínica médica, ela é ligada praticamente em todo o seu contexto à vigilância sanitária municipal. Tá? Nada impede, como é um sistema, que a Anvisa venha fazer uma inspeção, mas não é um procedimento normal, não é nada corriqueiro, ok? Bom, dentro do conceito da regulação sanitária, possuir apenas uma boa formação técnica não é suficiente. E isso é uma coisa que eu chamo a atenção, porque toda a área da saúde é assim, a pessoa muitas vezes busca o aprimoramento da sua formação técnica, faz uma especialização, faz algum outro tipo de capacitação, mas somente isso não é importante e fundamental para que efetivamente o estabelecimento esteja adequado à questão da regulação sanitária. Tá? Então, questões específicas, como a qualificação de fornecedores, manutenção de equipamento, entre tantos outros pontos que nós vamos ver aqui, obriga que você tenha um outro conhecimento e muitas vezes recorra a outros profissionais para que você consiga atender esses objetivos, ok? Bem, como nós vimos, a regulação sanitária ela é compulsória, né? E claro que a gente, quando tem uma determinada legislação e falha no cumprimento dela, a gente está sujeito às penalidades. Então, no caso das penalidades sanitárias, nós temos várias graduações que são determinadas em legislação e que nós vamos conversar agora rapidamente sobre elas, ok? Então, a mais leve das penalidades sanitárias é a advertência. É o que eu sempre falo nas minhas aulas, a advertência não deixa de ser um puxão de orelha publicado em um diário oficial, tá certo? Olha, você errou, não sei o quê, mas tá, acabou o problema, está resolvido, você tem vamos dizer, um antecedente, mas nada com maiores consequências, ok? A partir da advertência, a penalidade sanitária começa a ter um caráter um tanto quanto pesado, tá? Vamos lá, essa prestação de serviço à comunidade. Muitas vezes, quando a gente fala de prestação de serviço à comunidade, as pessoas entendem que, poxa, agora eu vou ter que prestar serviço para comunidade carente, eu vou ter que precisar fazer alguma ação social. Não, não é isso que quer dizer prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade, ela é o esclarecimento que o profissional ou o serviço faz à comunidade que lhe pertence sobre eventuais falhas. Um exemplo bastante claro disso é quando a gente liga a televisão no horário nobre e vê, né, um anúncio tipo assim, a Toyota do Brasil informa, quem comprou o veículo Corolla de chassis tal a tal, por favor, retorne à concessionária para fazer o reparo do sistema de airbag, que pode ser acionado de uma forma acidental, que pode levar a ocorrer um acidente até com consequências fatais. A empresa não faz isso porque ela é boazinha, ela fez isso porque ela é condenada a fazer. É claro que quando a gente fala de um serviço médico, não existe a possibilidade de se fazer isso em rede nacional de televisão. Eu dei o exemplo aqui de uma montadora que tem abrangência em todo o território nacional, mas o fato de não ter abrangência em todo o território nacional não exime a clínica de ter que fazer cumprir essa penalidade. No caso de uma clínica médica, então, essa penalidade ela é feita da seguinte forma: é combinado através da verificação dos dados da clínica, dos bancos de dados da clínica, de todos os pacientes, é feita uma carta registrada, com texto aprovado pela Vigilância Sanitária,
Tipo assim, durante a inspeção sanitária na clínica aqui do Dr. Rui, foi constatado falhas no processo de gerenciamento de resíduo, problemas relacionados a produtos com validade vencida, tá? O que pode resultar num agravo à sua saúde. Caso você tenha algum problema, por favor, retorne aqui para que a gente possa lhe orientar melhor de como proceder. É claro que essa penalidade é bastante pesada, porque muitas vezes você vai ser objeto de questionamentos judiciais e questionamentos negativos à sua imagem, do seu estabelecimento, por conta disso, né? Então, é importante que a gente esteja atento a isso, que é realmente pesado esse tipo de penalidade. Aí depois nós temos as multas, né, que varia, lógico, com o tipo de penalidade cometida e a localidade também, né? A interdição do estabelecimento, que pode ser parcial, total, apenas de equipamentos, apenas de produtos, ou até mesmo a suspensão de propaganda. Então, na verdade, as penalidades sanitárias, elas têm o viés de coibir a ocorrência de alguma infração, né? Então, é importante que a gente esteja atento a isso, para que a gente não venha ter esse dissabor, né? Então, aqui a gente vê imagens das penalidades mais comuns aplicadas pelos órgãos de fiscalização, que é a multa e a interdição do estabelecimento. Vocês já percebem aí que, como a gente vê nessa imagem aqui da direita, que a interdição ela é uma coisa bastante depreciativa à imagem do estabelecimento, né? Então, a gente deve evitar de tudo. É claro que sempre que possível existem possibilidades de evitar esse processo de interdição. Uma coisa importante também que eu quero falar nesse início da nossa apresentação é que as penalidades sanitárias podem causar sérios danos para a credibilidade do profissional, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Em relação ao funcionamento das unidades médicas ambulatoriais, o que a gente precisa ter de documento para funcionar corretamente e não ter problema com a vigilância? Primeira coisa é a licença de funcionamento. Então, a licença de funcionamento ela é emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou estadual, dependendo da localidade, após análise documental e uma inspeção sanitária, né? Uma outra coisa que faz parte da licença, e é um documento também que é importante, é o termo da responsabilidade técnica. Então, no caso de uma unidade médica ambulatorial, ela exige o médico legalmente habilitado e inscrito no CRM local, que vai assinar o termo perante a autoridade sanitária competente. Outra coisa importante também para o funcionamento é que os estabelecimentos deverão contar com documentação que comprove a contratação de serviços de retaguarda hospitalar. E isso, gente, é muito importante. A gente tem que ter em mente que, por se trabalhar numa lógica de auditoria, você tem que ter documentos que comprovem aquilo que você efetivamente fala que faz, né? Não se trata de desconfiança, não se trata de algum tipo de perseguição, mas é importante que você tenha documentalmente esse tipo de comprovação, tá? Quando a gente fala de hospital de retaguarda, é claro que o hospital deve estar localizado numa distância compatível com o atendimento emergencial. Não adianta a gente ter um contrato com um hospital que fica a quilômetros e mais quilômetros do nosso estabelecimento, porque o doente vai precisar ser removido e, geralmente, essa remoção sempre se dá num caso de agravo à saúde que merece um tratamento mais imediato, ok? O responsável técnico, ele tem que estar presente durante todo o período de atendimento do estabelecimento, tá? Então, se ele não puder estar por conta de ter uma outra atividade, deve ser indicado responsáveis técnicos substitutos para cobrir a ausência do profissional titular, ok? A licença de funcionamento. Todo serviço deve ser licenciado, seja ele de filantrópico, instalado em alguma organização social, enfim, não tem diferença. Todos os serviços precisam ser licenciados. A licença sanitária deve ser renovada nos prazos legais, via de regra é uma renovação anual. O termo de responsabilidade não precisa ser renovado, mas quando houver algum tipo de mudança, é preciso dar baixa. Ou seja, se eu sou responsável técnico por um serviço e eu saio do serviço,
é necessário dar baixa junto ao órgão sanitário, porque senão eu continuo respondendo, pelo menos documentalmente, por algum problema que possa acontecer naquele estabelecimento. Tá? Alguns princípios sanitários têm uma relação direta com os serviços médicos. O primeiro deles seria a habilitação. Então, os estabelecimentos que realizam procedimentos médicos, cirúrgicos e laboratoriais devem ter instalações, equipamentos. Desculpa a minha tosse. E recursos humanos habilitados e capacitados para esses procedimentos. Nós temos o outro princípio da categorização, que os estabelecimentos serão classificados de acordo com a complexidade e riscos dos procedimentos que realizam, o que permite estabelecer exigências de condições estruturais mínimas para o funcionamento. Tem que se tratar o pequeno diferente da forma como se trata o grande, que senão, se a gente não tivesse categorização, vai acabar se exigindo muito do pequeno e pouco do maior. Então, tem que se ter um contraponto, aí, um contrapeso, para que as exigências sejam efetivamente compatíveis com a necessidade que o serviço apresenta, ok? Os estabelecimentos deverão organizar os seus recursos e atividades de forma a garantir a prestação de uma atenção médica assistencial adequada e manter esses padrões no decorrer do tempo. Qualidade, gente, vocês sabem disso, a gente pode ficar uma semana falando sobre qualidade, conceito de qualidade, essa coisa toda. O conceito da qualidade que é reconhecido pelos órgãos de vigilância sanitária é a capacidade do serviço manter os padrões pré-estabelecidos ou que ele mesmo determinou. Ok? Então, se eu estabeleço que eu vou fazer determinado procedimento, eu tenho que manter esse procedimento no decorrer do tempo, independente de funcionário que está, independente de turno, ou seja, tem que ser uma coisa uniforme para todo o período de atendimento do estabelecimento, ok? Isso é considerado qualidade frente às autoridades sanitárias. Em relação à classificação, os serviços que realizam cirurgia ambulatorial, principalmente, nós temos uma classificação que vai de unidade ambulatorial tipo 1, 2, 3 e 4. Como referências a isso, nós temos uma resolução aqui do Estado de São Paulo, tá? Que é a resolução SS 002, de 2007, e a RDC 50, de 2002, da Anvisa. Essa RDC de 50 de 2002 estabelece mais as questões de área física, de complexidade das áreas físicas, tá? Então, vamos lá, passar rapidamente as características principais de cada tipo de unidade ambulatorial. A tipo 1 é o consultório médico independente do hospital e destinado à realização de procedimentos médicos cirúrgicos de pequeno porte sob anestesia local. A gente tem aí, basicamente, como exemplo, os serviços de dermatologia, por exemplo. Quer dizer, são feitos procedimentos procedimentos cirúrgicos, sob anestesia local, mas que não existe uma grande exigência em relação a muitos recursos de suporte, até porque esse é um procedimento considerado de baixo risco. Tá? Se bem que, nós vamos ver para frente, existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina que remete agora, isso é uma coisa recente, questão de 2, 3 anos atrás, que o serviço tenha que ter uma série de equipamentos e medicamentos para atendimento de eventuais intercorrências, ok? A unidade tipo 2 é o estabelecimento de saúde independente do hospital, destinado à realização de procedimentos médicos cirúrgicos de pequeno e médio porte, em nível ambulatorial, em sala cirúrgica adequada para essa finalidade. Deverá contar também com sala de recuperação ou de observação de pacientes. A unidade ambulatorial tipo 2 também realiza cirurgias e procedimentos de pequeno e médio porte sob anestesia loco-regional, com exceção dos bloqueios, né? E com ou sem sedação. Não são permitidos o pernoite e a internação do paciente. E a internação, quando for necessária, será feita no hospital de retaguarda devidamente contratado, tá?
A unidade ambulatorial tipo 3 é o estabelecimento que também independente do hospital, que é destinado à realização de procedimento médico-cirúrgico em nível ambulatorial, em salas cirúrgicas adequadas para essa finalidade. Deve contar com equipamentos de apoio e de infraestrutura adequados para o atendimento do paciente. Realiza cirurgias de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional, com ou sem sedação e anestesia geral, com agentes anestésicos de eliminação rápida. Poderá ocorrer o pernoite do paciente, não devendo este permanecer no serviço por mais de 24 horas. A internação do paciente, quando necessária, será feita no hospital de retaguarda. Isso se aplica muito, gente, à unidade ambulatorial tipo 3, para os pronto-socorros, né? Pronto-socorro oftalmológico, pronto-socorro otorrino laringológico, enfim, nós temos aí toda uma série de adequações a isso. Então, geralmente, comercialmente, isso é chamado, de ambulatorial tipo 3, é chamado também de day hospital, ok? Tá? Já a unidade ambulatorial tipo 4 é a unidade que ela está dentro do hospital. Então, geralmente é aquela unidade de cirurgia ambulatorial instalada dentro do hospital, né, que não requer a internação do paciente e que ele também tem a alta sem fazer, não sem, quando muito, um pernoite, né, que é autorizado, e, claro, por ela estar dentro do hospital, ela pode se utilizar das estruturas de apoio hospitalar existentes. Tá? A unidade ambulatorial tipo 4, ela realiza cirurgias de pequeno, médio e grande porte, né, também com qualquer tipo de anestesia, e a gente tem que estar sempre estabelecer de uma forma contratual qual é a responsabilidade da unidade de cirurgia ambulatorial com o hospital, tá? Alguns requisitos são obrigatórios aí quando a gente fala de cirurgia ambulatorial. Primeiro é a questão do estado físico do paciente. Então, só é permitido que você faça uma cirurgia em nível ambulatorial para paciente tipo ASA 1 e ASA 2, conforme a classificação da American Society of Anesthesiology. A extensão e a localização do procedimento a ser realizado, ou seja, você tem que levar em consideração que determinadas extensões, possíveis extensões de localização, podem ocasionar um agravo do quadro cirúrgico que pode necessitar de um procedimento um pouco mais complexo, né? Outra questão da indicação é sem a necessidade de procedimentos especializados e controles restritos no pós-operatório. Deve ser feito sempre a aceitação pelo paciente do tratamento ambulatorial proposto. Gente, isso é muito, muito importante. Tá? Na minha experiência aí de mais de 20 anos nessa área regulatória, eu posso assegurar para vocês que esse papel, que vamos falar assim, é um papel bobo, né? Termo de aceitação, mas isso evita um monte de problema. Porque muitas vezes, quando acontece algum problema, eu não sabia que a clínica não tinha isso, eu não sabia que o profissional não tinha determinada especialização. Então, é fundamental que, além de você ter o consentimento de livre esclarecido, né, você tenha o termo de aceitação dizendo que o paciente aceita fazer aquele procedimento pelo qual ele já foi devidamente esclarecido, naquele lugar e pelaquela equipe técnica. Isso é fundamental, tá? Contraindicações normativas para cirurgia ambulatorial. O estado físico do paciente como ASA 3, né? Então, essa condição por si só já inviabiliza a realização de cirurgia ambulatorial, que deve ser feita aí, nesse caso, em nível hospitalar, né? Quadros que requerem monitoração invasiva extensa e a falta do termo de aceitação pelo paciente do tratamento ambulatorial proposto. Então, isso é fundamental para que a gente tenha realmente uma segurança maior no desenvolvimento das atividades realizadas, ok?
A cirurgia, na questão da suspensão de uma cirurgia ambulatorial, ela deve ser suspensa se o paciente se apresentar ao serviço sem a companhia de uma pessoa que se responsabilize pelo acompanhamento durante todo o tempo da intervenção cirúrgica e retorno ao lar. Se o estabelecimento não apresentar as condições exigidas, por exemplo, falta de luz, de material, de roupa esterilizada, ausência de pessoal de enfermagem no centro cirúrgico, ou outros fatores que possam colocar em risco a segurança do paciente. O meu conselho, tem alguma coisa que não tá 100%, não faça o procedimento. Porque é aquela velha história, parece que quando está acontecendo alguma coisa, é aí que dá o problema, né? Então, vamos se precaver com isso, é o conselho que eu dou para vocês, tá? Em relação às responsabilidades da cirurgia ambulatorial, nós temos que a indicação da cirurgia ambulatorial do procedimento é apontada de inteira responsabilidade do médico executante. Então, se a gente lida com convênio, não adianta só o convênio chegar e ele indicar a cirurgia ambulatorial, porque muitas vezes essa indicação após uma avaliação médica não corresponde à realidade. Ou seja, a partir do momento que o médico aceita fazer a cirurgia em nível ambulatorial, ele passa a assumir a inteira responsabilidade. Então, isso é uma coisa a se pensar, né? Toda a investigação pré-operatória, pré-procedimento do paciente é de responsabilidade do médico ou da equipe médica executante. Tá? Então, hoje em dia, nós temos aí as regulações, principalmente vinculadas à ANS, aonde se restringe qualquer tipo de recusa a se fazer alguns exames que são fundamentais para que você tenha uma boa investigação pré-operatória e pré-procedimento, ok? Tudo isso, todos esses exames, toda essa investigação deve ficar documentada e arquivada no prontuário do paciente. Tá? No prontuário do paciente, as equipes de vigilância sanitária, por serem compostas de um caráter multiprofissional, eles não vão ficar discutindo a conduta ou determinado procedimento médico. Isso é uma questão relacionada ao Conselho Regional de Medicina, ou Conselho Federal de Medicina. O que a vigilância sanitária vai verificar quando vai fazer a inspeção é o termo de responsabilidade médica, né, porque aquele indicando o procedimento cirúrgico a ser feito, o termo de aceitação do tratamento médico-cirúrgico ambulatorial assinado pelo paciente e o termo de acompanhamento do paciente. Tá? Aqui quando eu falei para vocês agora há pouco tempo, que o termo de aceitação é um papelzinho bobo, olha como é simples, né? O logotipo aqui no cabeçalho da empresa, endereço completo, o nome do responsável técnico, dizendo eu, fulano de tal, RG tal, morador tal, telefone tal, aceito fazer o tratamento, né? Declaro que após explicações e esclarecimentos sobre objetivos, resultados esperados, eventuais falhas, aceito a realização dos procedimentos a serem realizados nas dependências desse serviço de saúde, sob a responsabilidade da sua equipe de trabalho, em detrimento de qualquer outro serviço, por mais qualificado que seja. Tá? Local, data, assinatura. Um documento que resolve muita dor de cabeça. Tá? Uma coisa importante também, gente, em relação à questão do prontuário, é que o médico deverá orientar o paciente e seu acompanhante por escrito quanto aos cuidados pré- e pós-operatórios, pré- e pós-procedimentos necessários e as complicações possíveis e como agir diante, eventualmente, de uma complicação. Tá? Uma cópia dessas orientações por escrito deve ser assinada pelo paciente ou pelo seu responsável. Em relação à organização de um serviço que realiza procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, deve haver o registro diário do mapa de todas as cirurgias e também o registro da ocorrência de complicações pós-operatórias ocorridas até o 10º dia após a realização da cirurgia, inclusive no caso de internação hospitalar. Tá? Também, em relação à organização, o registro de dados de ocorrência de infecção pós-cirúrgica, mantendo estatística mensal de ocorrência de infecção, topografia da infecção e tipo da cirurgia realizada. Também o registro do uso de medicamentos de controle especial, entorpecentes e psicotrópicos.
Claro que todos aqui sabem, mas nunca é demais lembrar que qualquer falha nessa questão voltada aos medicamentos controle especial, né, os chamados medicamentos controlados, eles podem ser enquadrados, dependendo do caso, na questão da lei de drogas, né, de tráfico de drogas. Então, é muito importante a gente ter toda a atenção na organização do serviço para que a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação a isso. Tá bom? Bom, como vocês viram até aqui, é complexo. É o que eu sempre digo, a questão da regulação sanitária, da regulação em vigilância sanitária, ela não é um bicho de sete cabeças, mas ela tem muito detalhe. Tá? Então, para isso, a gente desenvolveu lá no Embravisa o modelo de trabalho que a gente chama de gestão regulatória. O que é a gestão regulatória? É um modelo que tenta fazer o atendimento integral das diversas exigências regulatórias para uma determinada atividade empresarial, que é capaz de planejar e otimizar a alocação de recursos, procurando viabilizar o alcance dos objetivos propostos de forma rápida e racional. Eu posso falar isso para vocês porque eu já tive do outro lado da mesa. Né? Uma das grandes reclamações que a gente recebe dos profissionais que nos procuram é aquela coisa que a gente brinca no meio regulatório, daquela exigência homeopática. Né? Então, é assim, um dia a pessoa o fiscal vai no seu estabelecimento, olha, você não pode ter isso, isso, isso. Beleza, você vai lá e corrige aquilo que ele falou. Aí, numa outra inspeção, ou um outro fiscal questiona outras coisas que não tinham sido abordadas na primeira inspeção e passam a ser importantes. Então, esse tipo de exigência incompleta, né, ela causa uma insegurança jurídica muito grande, porque você nunca sabe se está certo. E aí vem aquela história, se o fiscal acordou de mau humor, todo mundo vai estar errado. Se ele acordou de bom humor, todo mundo vai estar certo. Não é assim. A fiscalização sanitária, ela tem que ser feita sempre baseada em normas, em legislações. Se o fiscal fizer alguma coisa fora do que está estabelecido em normas e leis, ele responde civil, criminalmente e administrativamente pelos atos dele. É bom que fique bem claro isso. Então, é importante realmente a gente ter um conhecimento básico dessa questão regulatória, até para que a gente possa contestar, muitas vezes, e se defender de, eventualmente, algum abuso cometido por algum fiscal. Ok? Para a gente fazer esse programa de gestão regulatória, a gente usou um ciclo de uma ferramenta administrativa, né, que é o ciclo PDCA. Você já deve ter ouvido falar disso. Geralmente, o ciclo PDCA ele é muito utilizado quando você vai fazer tipo um plano de negócios. Né? Então, você precisa conhecer, ter algumas informações para você otimizar os teus recursos e atingir o teu objetivo final. Então, o ciclo PDCA, você vai planejar, desenvolver, checar e agir. Tá? Então, com isso, você costuma obter os resultados positivos com um tempo muito menor e com um gasto também muito menor. Porque senão fica aquela história, levanta a parede, quebra a parede, põe ali, tira daqui. Então, fica uma coisa realmente complicada. Então, com um planejamento inicial, a gente consegue fazer a coisa andar de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, para isso, uma das primeiras coisas que nós vamos precisar ter em relação a essa documentação, a regularização sanitária, é o projeto de eletrificação, é a planta. É através da planta que a gente vai poder, com base nas normas técnicas, saber se o serviço está adequado ou não, o que nós vamos precisar fazer a mais. Às vezes, vale a pena você ter... Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão fazer tipo um centro de infusão, tá? A legislação sanitária ela fala que você tem que ter a relação de espaço por cadeira ou maca de 5 metros quadrados. Então, às vezes vale a pena você ter um ponto com apenas 3 cadeiras e ter 4 e ficar fora da norma, você está entendendo? Então, tudo isso são questões que a gente analisa na hora, antes de fazer, antes do que você está planejando, que com isso a gente consegue otimizar em muito a alocação de recursos e de tempo também despendido para que seja tudo em ordem, ok?
Em relação ao projeto de edificação, o projeto de edificação tem que ser feito por arquiteto e engenheiro, não tem como, isso é uma atividade exclusiva dessas duas profissões, então a gente só precisa ter algum conhecimento do que a gente vai ter que pedir para eles, para que não tenha um projeto incompleto. Então, primeiro, a escala do projeto de escala 1 para 100, o corte frontal e lateral, o layout de equipamentos e instalações, memorial descritivo da edificação, também o memorial descritivo das atividades que vão ser realizadas. Uma das coisas específicas aí que tem que constar no projeto é a questão do ar-condicionado. Tá? Então, o autor do projeto ele tem que fazer uma declaração que o sistema de ar-condicionado, quando for o caso, ele vai atender às normas da BNT e demais normas sanitárias, ok? Sempre o projeto e toda a documentação pertinente a esse projeto deve ser assinada pelo profissional registrado no CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá legal? Algumas questões aí normativas é importante a gente lembrar em relação às áreas de unidade médica ambulatorial. Vamos lá. Primeiro é a área não crítica, tá? Então, a área não crítica são todos os demais compartimentos não ocupados por pacientes, onde não se realiza procedimento de alto risco, tipo recepção, administração. Então, via de regra, nós não vamos ter nenhum tipo de exigência sanitária nessas áreas chamadas não críticas. Atualmente, como essa nossa aula está sendo apresentada para vocês no ano de 2020, nós não podemos deixar de levar em consideração que nós estamos vivendo um período da pandemia da Covid-19. Por conta disso, apesar de não ser norma, não ser uma exigência, mas é uma recomendação da Anvisa, que nessas áreas não críticas a gente tenha um cuidado especial em evitar adornos e outros apetrechos, outros artigos que possam ocasionar o acúmulo de sujidade e, por conta disso, ser um foco de transmissão da Covid. Tá? Então, é importante a gente pode falar isso depois, eu acho que isso é um assunto meio que à parte, essa adequação do estabelecimento frente à questão da Covid, mas a gente está à disposição também para estar conversando com vocês a respeito disso depois, tá? Mas, a princípio, essas áreas de recepção e administração são áreas consideradas não críticas, tá? Aí nós temos as áreas semicríticas, aonde se realiza procedimento não invasivo, claro que com menor risco de transmissão, como o consultório, por exemplo. Quer dizer, na verdade, dentro do consultório, realmente você pode tocar o paciente, fazer algum tipo de exame físico nele, mas nada que seja uma coisa mais invasiva, né, que vai ocasionar algum tipo de risco aumentado de transmissão de doença. Nesses casos, é obrigatório a gente já ter, na área semicrítica, já seguir algumas exigências em relação às determinações sanitárias, que nós vamos ver agora para frente, tá bom? E aí nós temos a área crítica, são os ambientes onde existe um risco aumentado de transmissão de infecção e se realiza procedimentos de alto risco, como procedimento cirúrgico, né? Ou procedimentos invasivos na área de imagem, ou qualquer outro que seja. Tá? Então, é claro que nesses casos, nas áreas críticas, além da adequação físico-funcional desse espaço, nós temos também a necessidade de outros cuidados adicionais, como o uso de EPI, enfim, uma série de detalhes aí que a gente vai ver para frente também, tá bom? Fluxos de trabalho, seja nas áreas, agora eu vou me referir às áreas semicríticas e críticas, tá? Deve seguir uma lógica, tá? Então, assim, material, paciente, funcionário deve ser obrigatoriamente seguir os fluxos. Não dá para você ficar, né, cruzando o fluxo toda hora. O fluxo deve ser linear e unidirecional. Não deve haver cruzamento e deve ser observado principalmente em relação à esterilização de instrumentais. Isso é um dos pontos básicos aí quando a gente fala de fluxo, mas o fluxo também do próprio paciente, entre ficar, né, vai e volta, vem para cá, vai para lá, tudo isso favorece aí
primeiro que um desperdício de tempo, e depois um aumento da condição de risco de haver algum tipo de intercorrência, tá? Importantíssimo, principalmente quando a gente fala de clínicas, né? As clínicas, elas são o quê? Elas são muitas vezes instaladas em unidades, em imóveis que foram concebidos para ser originalmente uma residência, né? Então, o que acontece? Nos casos desse tipo de imóvel, nós temos que levar em consideração que a circulação vertical para a movimentação de pacientes deverá ser feita através de rampas ou elevadores, né? Como a gente está vendo aqui nessas imagens. Uma rampa, a rampa, é claro que existe uma inclinação máxima aceita em relação a isso, para que a pessoa possa subir essa rampa sem maiores problemas, assim como o elevador, que tem que ter dimensões que permitam o transporte de uma maca, por exemplo. Tá? Em relação às especificações arquitetônicas, de uma forma geral, os pisos devem apresentar revestimentos com material lavável e resistente a desinfetantes, sem descontinuidades. As paredes das áreas, como área de esterilização de materiais, depósito de material de limpeza e sanitários, deverão apresentar acabamento liso, de cor clara, resistente, impermeáveis e laváveis. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem muito, em questão do piso, a gente tem esses pisos cerâmicos, né? Cerâmica, porcelanato, e outros que nós vamos ver aqui para frente, mas que são pisos que atendem às especificações. Às vezes o pessoal pergunta para mim, Rui, mas olha, o reajunte do piso tem algum problema? Existem especificações da Anvisa para isso, mas hoje em dia praticamente todos os materiais existentes, tanto para reajuntar como a própria concepção do material que você vai usar, atendem a essas exigências, tá? Existe também o piso da manta vinílica, é um piso muito bom, porque ele geralmente não tem emendas, né? O único problema dele que a gente brinca é a questão do custo. Ele tem um custo muito mais alto que outros pisos, né? Mas existem algumas áreas onde ele vai ser relativamente obrigatório. Só que a conservação dele é muito mais simples também de ser feita, e a durabilidade dele pode ser bem maior também, tá? Aqui nós temos uma outra modalidade de pisos vinílicos, que são aqueles pisos em placas, né? Também são colocados, aí vocês podem ver, tipo num dormitório, num corredor, numa sala de espera, sem problema algum, tá? Não vai ser, ninguém vai ser mais adequado ou menos adequado colocar um porcelanato ou um piso vinílico em manta ou em placa numa sala de espera, por exemplo, tá? Não é isso que a vigilância deve se preocupar, ok? Importante, e aí sim é uma preocupação, que às vezes o pessoal fala assim, porque a vigilância sanitária fica inventando moda, não sei o quê. Nisso daí eu posso dizer para você, gente, não é invenção de moda. Todo ralo de um serviço de saúde tem que ter tampa escamoteável. Não é exagero. Sabe por quê? É pelo ralo que entra barata, formiga, todo tipo de praga, tá? E a função do ralo, o que é? Escoar a água da limpeza. Então, como você não vai ficar limpando ele 24 horas por dia, é claro que ele deve ficar fechado para ser uma barreira física de entrada de alguma praga urbana e só ser aberto na hora que vai fazer o escoamento de água. Isso não é uma coisa cara, tá? Mas é uma irregularidade bastante comum em serviço, por incrível que pareça. Tá? Tá cheio de gente que acaba tendo que fazer uma adequação por conta de ter esquecido disso. Tá? Uma outra área importante também, que deve ser comum a qualquer tipo de estabelecimento, desculpa que eu mudei antes, qualquer tipo de estabelecimento, depósito de material de limpeza compatível com o tamanho do estabelecimento. A exigência da Anvisa, pela RDC 50, é que o depósito de material de limpeza seja provido de tanque para que seja feita a limpeza adequada dos utensílios utilizados na limpeza do piso. Tá? Quando a gente fala de unidade ambulatorial que vai fazer procedimento que envolva sedação, é necessário que o estabelecimento tenha a sala de recuperação pós-anestésica. Essa sala deverá ter medida linear de 3 metros quadrados, a área mínima dessa sala é de 9 metros quadrados.
quando equipada com apenas um leito, e de 8 metros quadrados por leito, em até 4 leitos, sendo esse número máximo de pacientes por sala de recuperação. Anexo a essa sala deve haver um sanitário. Então, é o que eu digo para vocês, dependendo do número, a regra é, para cada leito cirúrgico, 2 de recuperação, ok? Então, às vezes, vale a pena a gente, às vezes, sacrificar um leito cirúrgico, porque a gente vai ter que ter as salas de recuperação com equipamento próprio, essa coisa toda. Então, como eu estou falando aqui, ó, a sala de recuperação pós-anestésica deve ser provida de equipamento de emergência exclusivo. DEA, carrinho, todas essas coisas, exclusivo para a área de recuperação pós-anestésica e outra, claro, para a parte cirúrgica, tá? Então, isso vocês percebam que eleva muito o custo, né? Aí nós temos sempre a necessidade de ter o posto de enfermagem, o posto de enfermagem sempre provido de uma área mínima de 6 metros quadrados, né? Provido com uma bancada, com pia com água corrente, para que sejam feitas atividades relacionadas aí à ação da enfermagem. Tá legal? O local para guarda de medicamentos, os medicamentos poderão ser guardados em área própria ou em outra área compatível, como sala de serviço ou posto de enfermagem, porém com armário provido de chaves e outros dispositivos que ofereçam segurança para a guarda dos medicamentos controlados. Como eu falei para vocês, gente, e medicamento nunca deve ficar dando sopa. Medicamento controlado sempre com armário com chave. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um armário com chave, por sinal, você pode perceber que essa chave aqui parece uma chave de cofre, né? Ela é bem reforçada, mas é importante a gente ter isso porque, infelizmente, não é raro acontecer casos de desvio de medicamentos controlados de clínica para outras finalidades não muito nobres, ok? Então, a gente tem que ficar esperto com isso, tá? O vestiário de barreira, quando a gente tem salas destinadas a você ter uma sedação, anestesia geral, você tem que ter um vestiário de barreira localizado à entrada no centro cirúrgico. A instalação deles deve ser feita de tal forma que constituam para o pessoal a única maneira de entrar no centro cirúrgico. Tá? Não adianta você ter um vestiário de barreira e uma portinha lá que a pessoa entra por lá, porque vai perder o sentido, certo? Aqui eu fiz mais ou menos um esquema do que seria o vestiário de barreira, onde entra o profissional e tem lá a parte de guardar os seus pertences pessoais, o armário de paramentação, pia para higienização das mãos, o banheiro, instalação sanitária com chuveiro, e aí ele já devidamente paramentado, limpa essa coisa, ele vai entrar no centro cirúrgico, tá? O centro cirúrgico deve estar localizado de modo a ficar livre do trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço e tem o tamanho mínimo da sala cirúrgica. Eu falei para vocês, agora, alguns slides atrás, que muitas vezes as clínicas são instaladas em imóveis que foram construídos originalmente para ser residência. Então, se você for fazer isso, se você tiver uma instalação, for instalar um imóvel desse para fazer uma clínica médica, lembre-se que toda a parte cirúrgica deve ficar sempre no andar térreo, para facilitar a saída do paciente no caso de uma intercorrência, tá? Então, isso é muito importante. Aquela coisa que eu falei da circulação vertical, principalmente quando você tem, se você não tiver a atividade cirúrgica no andar superior, obrigatoriamente vai ter que ter elevador ou rampa. Tá? Então, às vezes, vale mais a pena, no planejamento, você já colocar essa parte cirúrgica embaixo, que você se livra dessa exigência, que é uma exigência onerosa, né? Então, assim, nós temos aí algumas dimensões desses centros cirúrgicos. Nós temos aí dividido, isso tudo baseado no RDC 50, tá, gente? Por sinal, praticamente tudo que eu estou falando para vocês aqui é baseado na norma, não é a opinião do Rui, não. É o que está na norma, tá legal? Então, vamos lá. Nós temos a sala pequena, sala de cirurgia pequena, destinada basicamente ao oftalmo, endoscopia, otorrino, geralmente até 20 metros quadrados, e a dimensão mínima 3,45. Tipo, não dá para você instalar ela no corredor, tem que ter uma dimensão mínima de largura, tá?
A sala média é para cirurgia geral, cirurgia plástica, aí tem que ter 25 metros quadrados e 4,65 de dimensão mínima. E a sala grande, que é a ortopedia, neurologia, cardiologia, aí com 36 metros quadrados e 5 metros quadrados de dimensão mínima. Sempre, em qualquer uma desses casos, o pé direito, ou seja, a altura da sala, tem que ser 2,70 metros, tá? Parece bobagem, mas não é, tá? Porque muitas vezes se tem o costume de fazer algum rebaixamento do teto para se passar fiação de internet, essa coisa toda, e às vezes a gente acaba não tendo essa altura, tá? E a altura, o pé direito é realmente importante dentro de uma sala cirúrgica, porque a questão da iluminação, tudo acaba ficando muito mais embaixo, então é complicado. Então, prestem bastante atenção em relação a isso na concepção do serviço de vocês para não ter dor de cabeça depois. Tá bom? Outra coisa que tem que fazer parte do centro cirúrgico, é lógico, num outro compartimento, é o local para guarda de macas e remoção, macas e prancha rígida por caso de remoção emergencial do paciente. Ok? Aqui nós temos as salas aqui de centro cirúrgico, né? Imagem para você. Vocês percebem nessa imagem aqui da esquerda, por exemplo, né? A questão da altura do pé direito que eu falo para vocês, para que não tenha realmente a ideia, vocês podem perceber que existe uma viga, bem nos cantos aqui com o sensor aqui, eu acho que dá para vocês verem. Aqui existem vigas, né? A ideia original era que você fechasse isso com um forro falso, até para que pudesse passar mais tubulação, essa coisa toda, mas não dava porque ia baixar e essa luminária aqui cirúrgica ia ficar muito mais embaixo do que deveria ficar. Tá? Então, é um detalhe, você vê, resolver isso num projeto é fácil, depois que está feito, para você arrumar isso, é um Deus nos acuda, né? Bom, outra coisa importante também no procedimento cirúrgico é a questão do lavabo, né? Então, deverão ser previstas para cada lavabo cirúrgico, no mínimo 2 torneiras, dotado de características tais que permitem seu fechamento sem uso das mãos. É aquela coisa do fechamento com cotovelo, com célula fotoelétrica, enfim, tá? E com a área mínima de 1,10 metros quadrados por torneira, tá? Hoje em dia você já tem isso mais ou menos pré-fabricado, né? Então é só mais ou menos passando isso, o pessoal já sabe direitinho, te indica isso corretamente, tá? Em relação à central de material, de esterilização de material, né, a gente tem a necessidade de ser provido de 2 áreas separadas em cruzamento de fluxo, a área chamada limpa, né, que é dotada somente pelos materiais de esterilização, e a área suja, onde você recebe o material, tem que ter um ponto de água corrente, e aí fazer os preparos para depois enviar para a área limpa. Então, aqui, por exemplo, nesse esquema, eu fiz de uma forma bastante simplificada, tá? Quer dizer, você tem aqui a área suja, onde entra o material, onde é feita a descontaminação e a lavagem através das pias e os equipamentos necessários, e aí se passa por um guichê para a área limpa, onde vai se fazer a esterilização propriamente dita, a armazenagem, o controle biológico e todos os procedimentos que são requeridos aí pela norma, tá? E ele sai por então ele entra por um lado, passa, sai pelo outro, tá? Hoje em dia, gente, isso é uma dúvida que é bastante comum. O pessoal chega para mim e fala, Rui, porque, ó, vamos lá, essa área tem que ter 4,8 metros quadrados, a área suja. A área limpa, nós temos que ter 4,8 metros quadrados. Vamos arredondar para 5 para facilitar a conta. Nós estamos falando de 10 metros quadrados de área. Se a gente pegar o preço médio do metro quadrado de um imóvel tipo num condomínio, né, nós estamos falando aí de 150, 180 mil reais, só de espaço para fazer isso. Então o pessoal pergunta para mim, eu posso terceirizar a minha esterilização? Resposta,
Pode, desde que você tenha um contrato. Você vai ter área suja para fazer o preparo disso e vai mandar, através de contrato, para um serviço que tem que ter licença sanitária, que tem que estar formalmente contratado para fazer essa parte da esterilização propriamente dita, tá? Existem empresas sérias, empresas boas, isso é um nicho de mercado que está crescendo bastante, então você tem aí toda uma facilidade em relação a isso, e, lógico, a responsabilidade compartilhada quando você faz esterilização em outro serviço, ok? É como eu falei para vocês, a dimensão da central de esterilização, nós temos aí a dimensão mínima em protocolo de 20 centímetros e 4,8 metros quadrados para área suja e para área limpa. Bom, uma coisa importantíssima é que você tenha local de guarda de objetos de pessoais dos funcionários. Então, os armários, né? Isso é muito importante, tanto uma determinação sanitária como uma determinação da legislação trabalhista, né? Então, não custa a gente já atender isso no planejamento do serviço para evitar problema, tá? Aqui nós temos que pensar que numa clínica, principalmente as de porte maior, a quantidade de resíduo muitas vezes exige que você tenha um abrigo interno de resíduos, tá? Então, nesse caso, esse abrigo interno de resíduos deve estar localizado em área que não interfira no fluxo das unidades, tá? Além do abrigo interno de resíduos, nós temos que ter o abrigo externo de resíduos, né? O abrigo externo de resíduos ele deve ser provido de luz e ponto de água e revestido de material cerâmico. Aqui a gente pôs azulejo, mas é material cerâmico, tá? Lembro para vocês, quando você instala um serviço médico ambulatorial num condomínio, né? Essa área aqui pode ser uma área de uso comum do condomínio, tá? Então, isso também é uma coisa que te tira aí uma série de demandas aí que você vai ter que atender, tá? Bom, então, vocês viram que a questão do planejamento propriamente dito da clínica, ele deve ser feito através da análise de uma planta, onde você vai levar em consideração tudo que vai ser feito, tá certo? Para que você tenha aí um projeto enxuto, né? Um projeto enxuto onde vai atender a tua necessidade sem desperdícios, né? Vamos dizer assim, tá? Só que, além disso, além da questão do planejamento, nós temos que nos atentar a uma questão da adequação documental, né? E essa questão da adequação documental é complicado, porque muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, a gente começa a apanhar, muitas vezes a gente acaba contratando profissionais que, em tese, teriam todo o conhecimento para fazer isso, mas que não tem todo esse conhecimento, acaba dando problema. Então, é importantíssimo a gente se atentar a isso. Nós temos lá no Embravisa o pessoal que conhece bem disso, justamente para que você não tenha problema. Primeiro, adequação do contrato social, em questão do objeto, para os órgãos regulatórios. Não interessa se o João é sócio da Maria, se a Maria tem 90% das cotas, ele só tem 10%, se o capital social é de 10 mil reais ou de 100 mil reais, não interessa. O que interessa para os órgãos regulatórios, eu digo, vigilância, CRM, o próprio CNES, é o objeto social. Então, o objeto social é para que aquela clínica se destina, tá? Nós vamos ver alguns exemplos aí que a gente coloca para vocês, que o objeto social deve ser o mais amplo possível, tá? Porque aí você não tem que ficar fazendo mudanças. De acordo com o que está no teu objeto social, é que é feito o enquadramento frente à CNAE, né? CNAE é Classificação Nacional de Atividade Econômica. Isso vem no cartão do CNPJ, quando você tem aí, nós vamos ver também que para a atividade médico-ambulatorial nós temos 3 CNAEs importantes aí a serem observados, tá? Depois, a gente faz o cadastramento dessa documentação junto ao Conselho Regional, obtenção da licença sanitária, cadastramento junto ao CNES, cadastramento junto ao órgão responsável pela implantação do PGRSS,
né? Plano de gerenciamento e resíduos de serviço de saúde. Veja só, nesse slide aqui, quanta sopa de cliente eu já falei. KNAI, KNES, PG e RSS. A gente não aprende isso, a gente vai aprender isso na raça. E muitas vezes a gente acaba se complicando por causa disso, tá? Depois a gente vai ter que ter a obtenção dos documentos complementares e a documentação relativa aos funcionários. Vamos dar uma olhada nisso aí, rapidinho, que a gente vai ver que não é nada também do outro mundo, tá? Vamos lá. O contrato social. O contrato social deve ser redigido por advogado, né? É importante atentar ao objeto social, porque é a partir dele que é feito o KNAI, como eu já falei. Então, aqui, veja bem, aqui é importante a gente prestar atenção. Existem 3 códigos do KNAI que servem para atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos. Esse código, 8630-501. Atividade médica ambulatorial com recurso para realização de procedimento cirúrgico. 8630-502. Atividade médica ambulatorial com recurso para realização de exames complementares. E 8630-503, atividade médica ambulatorial restrita à consulta. Então, sempre eu recomendo que o enquadramento junto ao KNAI tenha esses 3. Tá? Lógico que eu vou pensar o quê? Eu vou pensar no que eu vou... qual que vai ser meu maior faturamento, minha maior demanda de serviço para colocar ele como KNAI principal, porque eu posso ter o KNAI principal e o KNAI secundário, tá legal? Então, vamos lá. Eu tenho uma clínica que vai fazer imagem, tá? Então, basicamente, o meu KNAI principal vai ser esse segundo aqui, ó, 8630-502, eu vou fazer exame complementar. E eu coloco o código de cirúrgico e ambulatorial como secundários, tá? Muita gente, hoje em dia, tem colocado esse KNAI primeiro aqui de atividade médica ambulatorial com recurso para a realização de procedimentos cirúrgicos, porque existe um entendimento da Secretaria da Fazenda, principalmente aqui de São Paulo, tá? Em relação aqui, que a alíquota de imposto para uma unidade de cirurgia ambulatorial é a mesma que um hospital, entendeu? Só que, para isso, você vai ter que estar adequado, pelo menos, para uma clínica ambulatorial tipo 1, o que também, vamos ser sinceros, não é muito difícil, né? Tá? Mas aí a gente tem que ver isso daí. Então, ponham na cabeça, peçam para o seu contador colocar a classificação desses 3. Vejam qual que é a maior demanda, coloca como principal e os outros 2 como secundários, tá? Eu falo isso, gente, por quê? Porque muitas vezes você pega num KNAI, num enquadramento KNAI de uma clínica, está lá assim, atividades de pronto-socorro. Uma clínica não é pronto-socorro, gente, tá? Ou então, atividades relacionadas a doentes portadores de AIDS. Não é uma atividade médica ambulatorial, gente, tá? Não é instituição de longa permanência de idoso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso daí pode dar uma dor de cabeça muito grande. É fácil de resolver antes. Depois que deu problema, é complicado, tá? Então, vamos ficar atento a isso. Outra coisa importantíssima. Eu tenho uma clínica e eu gosto do que eu faço, eu gosto de estudar, eu gosto de transmitir meu conhecimento, eu quero dar curso. Eu posso dar curso na minha clínica? Claro que pode. Mas, Rui, será que eu vou ter problema de dar um certificado da minha clínica? Será que eu vou ter problema com o CRM, com o MEC? Não, não vai. Desde que você tenha como KNAI secundário esse KNAI aqui, 8599604. Treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Tá? Pelas leis da educação aqui do nosso Brasil, nós temos uma categoria chamada curso livre, tá? O curso livre, ele não dá formação, mas ele pode oferecer conhecimento. Então, se eu quero fazer um curso para ensinar aos meus colegas uma técnica nova de fazer um determinado exame de imagem. Vamos lá se pegar no exame de imagem. Bom,
Esse é um curso livre e eu posso dar um certificado, citando a legislação aqui que fala do curso livre, mas pela minha clínica, sem o menor problema. Agora, se eu der um certificado e eu não tiver esse KNAI, o meu certificado pode ser questionado, tanto pelo CRM, como pelo MEC, por uma série de coisas, tá? Então, a gente tem que estar atento, você vê, um detalhezinho bobo desse, colocar um códigozinho a mais lá no seu cartão do CNPJ, que evita aí uma dor de cabeça do tamanho do mundo, e é legal porque muitas vezes a pessoa gosta, né? A pessoa quer fazer às vezes faz até um auditório lá, uma coisa assim, então aproveita e já, com base nessas informações, pede para fazer essa adequação, tá? Bom, a gente já viu essa documentação, uma vez essa documentação toda redonda, a gente vai dar entrada, né? A gente dá entrada no Conselho Regional de Medicina, que vai fazer a homologação do contrato, essa coisa toda, e uma vez tudo certinho, se dá a sequência dessa documentação, e junto ao Conselho é emitido o certificado de inscrição da empresa, tá? Esse certificado de inclusão da empresa, ele é obrigatório, né? E deve ser renovado geralmente anualmente, tá? Isso é exigido quando você vai fazer convênio, então, enfim, além de tudo, é uma obrigação legal. Você tem que ter. A falta de ter isso pode dar muito problema também, tá? É importante a gente lembrar, gente, e aí eu vou pedir aqui para um pouco de paciência com vocês, é o seguinte, ó, esse certificado aqui, ele é emitido por quem? Pelo Conselho Regional de Medicina. No caso aqui desse exemplo é do Paraná, mas qualquer conselho, tá? Então, para eles darem isso, eles vão levar em consideração o quê? A norma deles, certo? O CRM vai seguir a normativa do CFM, como em qualquer outra profissão, certo? Então, aí nós temos que prestar atenção, porque existem algumas diferenças, tá? Principalmente nessa resolução CFM de 2010 e 2013, tá? Eles fazem a classificação assim, consultório tipo 1, exerce a medicina básica, sem procedimentos, sem anestesia e sem sedação. Equivale ao KNAI de restrito à consulta, vocês concordam comigo? Tá? Agora, existe o consultório tipo 2, que executa um procedimento sem anestesia local e sem sedação. Ou seja, é aquele voltado à realização de exames complementares. Certo? Ele não faz procedimento, não tem nada de cirurgia. Aquele, o 3, executam procedimentos invasivos com risco de anaflexia, insuficiência respiratória cardiovascular, inclusive aquelas com anestesia local, sem sedação, onde se aplicam procedimentos para sedação leve e moderada, equivalente ao KNAI de atividade médica ambulatorial com recurso para procedimento cirúrgico, tá? Então, aí nós temos ainda mais uma 4 deles aqui, que executa o procedimento com anestesia local mais sedação. O que acontece? Nós temos que fazer essas informações para essa classificação. Isso é feito através da internet, nesse site. Eu usei o site aqui do CREMESTRE aqui de São Paulo, mas todo o CRM tem o seu site com o mesmo tipo de exigência, onde as informações para obtenção desse certificado de inscrição de empresa é feito por uma pessoa que entenda. Não adianta fazer com uma pessoa que não entenda, não, porque é cheio de pegadinha isso daí, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a questão de especialização, porque existem algumas especialidades médicas que requerem que você tenha a sua documentação, a sua comprovação de que você está realmente habilitado para fazer aquilo, tá? Bom, vencida a questão do Conselho Regional, nós vamos ter ainda que ter o quê? Os documentos complementares. O que é isso? São aqueles documentos principalmente voltados à questão do controle ambiental, né? No caso aqui, é certificado de limpeza, detetização, limpeza de caixa d'água, detetização, essa coisa toda. A questão da manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, tá? Que é uma lei federal, além da Anvisa, tem a lei federal que fala que os ambientes climatizados precisam ter um sistema de controle de limpeza da qualidade do ar, tá?
o alvará de funcionamento do imóvel, dizendo que naquele local, naquele endereço, pode funcionar o estabelecimento médico ambulatorial, tá? E o certificado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, né? Aqui nós mostramos um exemplo do documento chamado AVCB, existe um outro chamado CLCB. AVCB é a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O CLCB é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Geralmente, o AVCB é para estabelecimentos maiores e o CLCB é para estabelecimentos menores. Mas, de qualquer maneira, seja um, seja outro, precisa ter, tá? Isso, gente, tem um papel importantíssimo, tá? Não adianta você fazer, tipo, um seguro contra incêndio e não estar com isso daqui em dia, porque se acontecer de pegar fogo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser indenizado pelo seu seguro, tá? Então, é o que eu falo. Muitas das coisas parece que, não, mas é bobagem, mas que encheção, nossa, quanta coisa, não sei o quê. Só que tudo tem a sua razão de ser. E muitas vezes a gente vai descobrir isso no pior momento possível, tá? Então, um documento desse simples que precisa ter, é uma questão de segurança, né? Mas que pode também te evitar muita dor de cabeça se você tiver com tudo em ordem, tá? Bom, além disso, nós temos a questão da documentação trabalhista, né, dos nossos funcionários. Então, 2 documentos básicos são obrigatórios por conta da legislação sanitária. O PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, e o PCMSO, que é aquela coisa do exame, o PCMO, é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é aquela coisa do exame admissional, temporário e demissional, tá? Isso daqui é feito por uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. Não ter isso é uma insanidade. O fato de você ter um funcionário que não tenha esse tipo de coisa, de houver alguma reclamação trabalhista, pode contar que você vai ter problema. Então, não vale a pena correr o risco de não ter essa documentação. Isso vale para todos os funcionários que são registrados. Ok? Mas, Rui, eu terceirizei o meu serviço de limpeza, eu preciso fazer o PCR. Não, PCR, se você contratou, tiver contratado, o responsável disso é o empregador, tá? Certo? Existem controvérsias, existem gente que já foi questionar o hospital, porque eu trabalhava no hospital, eu era da empresa de limpeza X, eu entrei para trabalhar em banco, depois fui trabalhar em um hospital. Aí é problema deles, entendeu? Isso já foi meio que pacificado no meio jurídico, mas de qualquer maneira é sempre bom a gente ver a relação aí dessa documentação, tá? Não é, isso é importante, gente, não é porque você terceiriza que você deixa de ter responsabilidade. A responsabilidade passa a ser compartilhada, tá? Mas você tem responsabilidade em cima disso, sobre se acontecer alguma coisa. Então, é importante a gente estar sempre atento. Outra coisa que deve ser constar para todos os funcionários é a carteira de vacinação. A gente tem, e acho que não é segredo para ninguém, de uns tempos para cá, esse movimento anti-vacina, onde as pessoas não querem se vacinar. Funcionário não quer se vacinar, não há problema algum. Vai fazer uma declaração dizendo que não aceita ser vacinado, assina e guarda no prontuário dele. Amanhã ou depois, se ele pegar alguma doença, ele não vai poder dizer que foi risco ocupacional, porque ele não quis se vacinar, ok? Então, isso é uma questão de organização que é muito importante para evitar dor de cabeça, tá? Então, desses documentos todos, nós vamos ter o atestado de saúde ocupacional, que é o documento que comprova que aquele funcionário está apto a desenvolver a atividade que é referente a ele, é atinente a ele, tá? Então, isso já é o resultado, né, do PCMSO, por exemplo. Uma outra questão também que ganhou muita importância nos últimos tempos aí é o certificado de recolhimento de resíduo, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela publicou no ano de 2018 uma nova norma, uma nova RDC sobre gerenciamento de resíduos, que é a RDC 222, né, de 2018, e que, assim, trouxe aí uma série de implicações, junto com outras legislações de meio ambiente, uma obrigação bastante pesada para os serviços médicos, tá?
O fato de você não ter cadastro junto ao serviço de coleta de resíduo de serviço de saúde pode se configurar, dependendo do caso, num crime ambiental, tá? Quer dizer, crime ambiental é uma coisa pesada, então a gente não pode se arriscar isso, né? E é uma coisa que não tem condição de você também ter um serviço de saúde e não ter um programa de recolhimento de resíduos, né? Mas é uma coisa importante, tá? Eu usei o exemplo aqui de São Paulo, essa determinação costuma ser municipal, então cada município é de um jeito, eu estou falando aqui do município de São Paulo, é assim, com esse tipo de documentação. Se você for em Santo André, que é aqui do lado, São Caetano, que é aqui do lado, são exigências um pouco diferentes, mas as exigências podem ser diferentes, mas a obrigatoriedade de ter o cadastro, ela não muda, ela passa em qualquer lugar que você esteja no território brasileiro, tá legal? E aí, uma outra documentação que também tem um grau de importância bastante relevante, né, ao funcionamento do serviço médico é a questão do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. É através do CNES que você faz todo o seu credenciamento junto a operadores de convênio, essa coisa toda. Independente de você atender ou não convênio, você tem que estar escrito no CNES. Tá? É uma legislação, uma resolução que vem desde o ano de 2000. Tá? Até agora, está tudo em ordem, né, gente? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar, então, dando sequência aqui à questão dos equipamentos, tá? Os equipamentos nos serviços devem ser compatíveis com o tipo de cirurgia ou procedimentos que são realizados. Óbvio, claro. Mantidos em boas condições de uso através da adoção de programa de manutenção preventiva e corretiva. Opa, sim. Todos os equipamentos têm que passar por um processo de manutenção preventiva e corretiva, feitos por uma empresa devidamente regularizada junto, geralmente, ao CREA, ao Conselho Regional de Engenharia, porque o engenheiro é o profissional que projeta e que, enfim, tem condições de fazer a manutenção correta desses equipamentos. Tá? Todo equipamento necessita estar registrado junto ao Ministério da Saúde. Quando eu falo registrado, é regularizado. Alguns precisam de registro, alguns precisam de cadastro, outros não precisam de ação sanitária. Só que quem fala isso não é o fabricante, é a Anvisa. Então, se um fabricante chega e fala assim, não, doutor, pode comprar esse aparelho, que esse aparelho não precisa de Anvisa, tá, ele vai ter que mostrar o certificado de isenção de ação regulatória emitido pela própria Anvisa, tá? Isso é muito importante, chama atenção para vocês, porque é outra coisa que dá um belo de um rolo aí, você ter um equipamento que nem seja regular junto à Anvisa. Tá legal? O equipamento obrigatório é o conjunto de emergência, né? Então, você tem que ter o carrinho de emergência, equipado com a medicação de emergência, material de reanimação cardiorrespiratória. Gente, eu não vou ficar falando tudo aqui na aula, porque senão fica uma aula muito maçante. Eu sei que o assunto que eu falo já não é uma das coisas mais muito mais agradáveis, né? Mas, assim, tem que falar, porque é lei e é obrigação, nós temos que falar disso, mas quem depois quiser a relação de quais equipamentos que eu preciso ter, quais os medicamentos que eu preciso ter, eu passo depois, é só entrar em contato comigo no final, aí vai ter o nosso contato, o meu contato, né? E aí, por e-mail, por WhatsApp, a forma que for, a gente passa para vocês isso, tá legal? Mas, assim, o que eu quero falar do equipamento obrigatório é que um tem que ser exclusivo para o centro cirúrgico e o outro tem que ser exclusivo para a sala de recuperação pós-anestésica. Lembrando que eu só preciso de sala de recuperação pós-anestésica quando eu faço a minha anestesia utilizada envolve sedação. Caso contrário, eu não preciso ter. Ok? Os materiais de insumos médicos, é importante lembrar que tanto o serviço quanto o médico responsável, ele responde pelos materiais e equipamentos empregados nos procedimentos em relação a
prazo de validade, e aí eu já faço a relação com o que a não atenção a isso pode resultar, tá? Então, se você não estiver atento a prazo de validade, você pode incorrer no crime contra a saúde pública, tá? Então, eu sou bandido agora. Pela legislação, se você entregar ao consumo um medicamento ou qualquer insumo fora do prazo de validade, é considerado crime contra a saúde pública, tá? Bom, uma outra coisa, origem do produto, fraude fiscal. O produto veio importado, veio lá pela aquela história, né, que o pessoal brinca, veio pelo Paraguai, veio do Paquistão para o Paraguai, não sei o quê, papai chegou no Brasil. Tá, cadê a nota? Não tem nota, é considerado fraude fiscal, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado, tenha sempre os seus fornecedores devidamente qualificados, fazer uma validação do fornecedor dos produtos que vocês usam, tá? Eu tive um caso uma vez, eu vou contar para vocês aqui rapidamente, mas é só para mostrar que as coisas acontecem, é que muitas vezes a gente não fica sabendo, né? Uma vez eu fui chamado por uma equipe de um hospital aqui que realiza cirurgia cardiológica aqui em São Paulo, eu não vou falar o nome por uma questão ética, é óbvio, né? Mas o que aconteceu? Eles pegaram um paciente idoso que tinha problemas de diabetes, enfim, ele teve lá uma série de complicações que resultaram na necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, tá? Colocar um stent. Perfeito. Ele fez lá o stand, papapá, papapá, e o genro dele era advogado. É advogado, né? Acho que ele tá vivo ainda. E o que acontece? Ele foi feita a cirurgia foi um sucesso. Para vocês terem uma ideia, o homem foi operado na sexta-feira, quando foi na segunda já estava de alta. Para vocês terem uma ideia. Perfeito. Aí o que acontece? Só que o seguro que ele tinha, o convênio que ele tinha, era um convênio meio simplesinho assim, e não cobria esse stand. Normal, tá? Aí a equipe foi falar lá com o Genro, como advogado, conhecia bastante um pouco da legislação. Aí ele falou assim, olha, o, o valor do stand, sei lá, vamos dar um exemplo, vai R$ 15.000. Ah, tá, perfeito. Não, claro, ótimo, não tem problema não, eu pago. Só me faz uma coisa, me dá, por favor, a, a cópia do registro desse produto na Anvisa. Mas é claro, com certeza. Pegaram e deram lá a cópia do registro do produto na Anvisa. Aí o advogado falou assim, eu acho que nós temos um problema. Ué, qual o problema? Está aqui o registro. Não. Pelo que eu vi no prontuário do meu sogro, vocês colocaram o stand medicamentoso. E esse registro que vocês estão me apresentando é do stand não medicamentoso. Cadê o registro medicamentoso? Aí, da pior forma possível, eles descobriram que o stand medicamentoso não estava registrado na Anvisa, só o não medicamentoso. Conclusão: pessoas renomadas, entendeu? O que vai fazer? A cirurgia foi um sucesso, hein, gente? Não é dizer que houve nenhum tipo de agravo, de efeito adverso, nada, 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 nada. O que o pessoal resolveu fazer? Pegou e falou assim, não, você pode deixar, a gente vai resolver essa questão aqui com o fabricante, não sei o quê. Cada um da equipe deu um pouco e pagaram lá o negócio, porque se fosse cobrado o homem, ele ia denunciar, e vocês imaginem que do jeito que anda a coisa, você chegar numa televisão e falar, olha, a equipe do hospital tal, o doutor X, medalhão, aconteceu isso, enfim. É um efeito bombástico na reputação das pessoas, tá? Do estabelecimento das pessoas. E realmente não foi uma coisa de má fé, foi um acidente, uma falha, tá? Mas que mostra a importância da gente estar esperto com essas coisas, tá? Então, assim, eu sei que muitas vezes é chato, a gente fica, o pessoal só fica criando exigência para a gente, não sei o quê, mas não é, gente. Tudo tem uma razão de ser. Como eu lido com essa questão regulatória já há muito tempo, e muitas vezes atuo como perito em processos por conta dessa questão aí que envolve a questão regulatória de vigilância sanitária, eu vou falar uma coisa para vocês. É complicado.
É complicado. É bom a gente estar esperto para não ter dor de cabeça, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma das formas que a gente faz é ter o produto, se conta o número do produto. Tudo isso a gente pega pela internet, tá, gente? Então, não é também nada tão complicado assim. É chato, mas não é complicado. Então, a gente vai pegar o produto, vai ver o número do processo e o número do registro dele. Resolvido. Aqui, porque aconteceu alguma coisa, você já sabe que você abrir esse processo aqui, tipo, regulador de fluxo graduado, tá? Na hora que você clica em cima dele, ele abre todos os produtos que compõem esse registro, tá? Então, é um negócio interessantíssimo de você ter o teu pessoal administrativo ser treinado para fazer esse tipo de atividade, tá? Uma coisa importante também, exigências térmicas. Então, por que isso? Existem produtos que exigem temperaturas controladas. Deve haver termômetro, hidrômetro e aparelho de ar-condicionado, se for o caso. E toda vez que você tiver uma geladeira, tá? Ou a guarda de produtos em ambiente climatizado, você precisa ter o termômetro para a geladeira e o termigrômetro para o ambiente, que vai medir a temperatura e a umidade do local, tá? Porque se acontecer de você colocar mal armazenado e der algum problema, pode ter certeza que o fabricante vai ser o primeiro a chegar e te falar, olha, o produto estava em ordem, mas o hospital não soube, a clínica não soube guardar corretamente. Tá? Então, aqui, ó, aqui a gente vê nessa imagem aqui à direita, né? Desculpa, à esquerda, perdão, o termigrômetro, tá certo? Então, ele mede a temperatura e a umidade. O estoque dos produtos, aqui são produtos que precisam estar sob refrigeração, sob temperatura controlada, tipo até 25 graus, então aí você precisa ter um ambiente controlado com ar-condicionado, e aí você usa o termigrômetro para comprovar que tenha esse tipo de coisa. Se é uma geladeira, você vai ter o termômetro de geladeira digital colocado de forma a medir a temperatura interna da geladeira, tá? Então, é uma medida que eu vou falar agora para vocês, muito importante, vocês terem o controle dos fornecedores. Então, toda a documentação deles deve ser checada pela clínica de vocês, né, que vocês forem dirigir ou forem ter, justamente para que não evite problema, sempre pedir documentação sanitária, tanto em nível local, como em nível federal da Anvisa, tá? E a questão dos produtos também, como eu já falei para vocês. Então, não adianta o fabricante chegar, ou o distribuidor conhecido chegar e falar, não, não, esse produto aqui não precisa de Anvisa, não. Então, me dá o certificado de isenção, tá? Então, a regra é essa, tem que ser bem claro, acabou. Até porque problemas relacionados com produtos envolve a Polícia Federal, porque é crime, tá? Certo? Eu acho que eu já usei essa palavra crime aqui umas 4, 5, 6 vezes já, né? Mas, enfim, é isso. Eu não posso deixar de falar para vocês qual que é a realidade das coisas. Então, o fato de você ter um produto falsificado, um produto não registrado, não sei o quê, se configura um crime contra a saúde pública, tá? Então, é muito importante a gente ter aí a questão da atenção a isso, ok? O transporte de materiais, ele é sempre feito através de carrinhos adequados para isso, né? Então, roupa, material de uso mais cirúrgico, alimento, deve ser sempre feito em um carrinho fechado, principalmente quando a gente tem grandes distâncias a serem percorridas. Em relação à biossegurança e processos de processamento de artigos de superfícies, é o tal negócio, gente. Isso eu falo porque você só pode cobrar aquilo que você sabe. Se você não souber, você é obrigado, muitas vezes, a deixar isso na mão de outras pessoas. A pessoa pode não fazer, você não vai nem estar sabendo que não está cumprindo determinada exigência, certo? Então, por isso que eu falo, algumas coisas que eu vou falar aqui, claro, não vai ser o médico responsável por fazer isso, mas é importante saber da obrigatoriedade, ok? Então, vamos lá. A lavagem das mãos, todo o serviço médico, né, deve ter um lavatório com água corrente de uso exclusivo para lavagem das mãos.
Ou seja, toda a área semicrítica ou crítica precisa, principalmente a semicrítica, o consultório fala de exame, precisa ter pia, tá? Aqui dá as brigas. Quer ver a briga que acontece, muito comum aqui? Ginecologista. Por quê? A exigência da Anvisa, eu não me aprofundei naquela QDC 50, mas vamos lá. É das especialidades que exige que o consultório tenha um banheiro anexo, tipo o suíte, tá? Só que é o seguinte, a pia do banheiro serve para o banheiro, não serve para o consultório. Você tem que ter uma pia no banheiro e uma pia para o consultório, tá? Então, mais uma vez, sem ser repetitivo e já sendo repetitivo, se você sabe disso quando está fazendo, você já coloca a pia. Depois que está tudo pronto, você tem que fazer uma pia, é de matar, né? Então, cuidado com isso. Lavagem das mãos, toda a área semicrítica e crítica precisa ter lavatório, tá certo? Ok? Então, é importante. Lógico, quando eu falo área crítica, eu não estou falando dentro do centro cirúrgico, óbvio que você tem que ter o local de digemação das mãos antes de entrar. Mas, tipo, uma cirurgia tipo 1, por exemplo, que é a de dermato, tudo você pode ter, você tem que ter uma pia exclusiva sempre, tá? Lembrando que o álcool em gel não substitui a necessidade de pia. O álcool em gel ele deve ser usado, deve ser disponibilizado em todas as áreas, não podemos esquecer que existem as doenças contagiosas e essa agora da pandemia da Covid-19, que exige o uso do álcool em gel de uma forma bastante corriqueira. Então, a distribuição disso também é objeto de normas técnicas que a gente depois passa para vocês, quem tiver interesse nisso, ok? A própria Organização Mundial da Saúde, tão em voga nesses últimos tempos, fala da importância de lavar as mãos, que é a medida mais eficiente no combate à transmissão de doenças. Os lavatórios, eles devem contar com um dispositivo que dispense o contato da mão com o volante da torneira, ou registro quando do fechamento da água, aquelas células, ou torneira acionada a pedal, acionamento fotoelétrico, o fechamento de cotovelo, enfim. Mas tem que ter, não pode ser aquela que você coloque a mão direto lá, tá? A toalha de papel descartável com pressa estéreo e sabonete líquido. Aqui as imagens daquilo que eu falei que são os requisitos da pia. Né? As soluções fracionadas em almotolia, é importante que elas tenham algumas características. Primeiro, essa almotolia tem que ter tampa, identificação da solução e prazo de validade. Ou seja, estão vendo aqui uma identificação, álcool 70, aí tem que ter o produto, a marca, o lote, que é a etiqueta de transferência, e aí fazer e colocar a validade de 7 dias. Tá? Então, substância fracionada em homotolia de uso comunitário, vamos dizer assim, tem que ser jogada fora a cada 7 dias. Então, se eu estou num serviço, uma clínica pequena que não usa muito álcool 70, eu não vou encher essa homotolia até a boca, eu vou fazer a metade, porque depois de uma semana eu tenho que jogar fora, limpar tudo, reetiquetar tudo, que é um fator aí de contaminação, tá? Volto a dar outro exemplo, porque eu acho que é importante a gente lembrar. É muito comum, principalmente com quem lida com cirurgia plástica, tá? Faz a cirurgia no hospital, aí a cirurgia foi tudo em ordem, tudo certinho, aí fala com a paciente, fala assim, olha, venha retirar a sutura na minha clínica daqui uma semana. A cirurgia está perfeita, sequinha, bonitinha. Na hora que ele vai lá tirar o ponto, que ele joga o soro fisiológico lá para limpar, para poder tirar, remover a sutura, começa a dar problema, começa a dar purgar, ficar vermelhinha, aquela coisa toda. O que aconteceu? Aquele soro fisiológico que ele usou estava contaminado. É muito comum, tá? Então, é importante a gente ter esse cuidado.
Existe agora propostas de reformular essa exigência de 7 dias, não sei o quê, mas enquanto não sair oficialmente, vale 7 dias. Então, eu me comprometo com vocês que se tiver alguma alteração em relação a isso, eu vou avisá-los com certeza. Mas enquanto não houver esse aviso, vale por 7 dias, ok? A limpeza das áreas. Como norma geral, limpeza de áreas, toda área semicrítica ou crítica deve ser sempre feita a varrição úmida, porque se você fizer a varrição a seco, a poeira que está no chão, na hora que você passa uma vassoura, ela vai subir em cima da cadeira, da mesa, enfim, tá? Então, aqui um exemplo que a varrição sempre deve ser feita de forma úmida, tá? É lógico que, para isso, precisa de carrinho de limpeza. Então, toda a clínica médico-ambulatorial precisa ter carrinho de limpeza, independente do seu tamanho. Pode ser grande, pode ser médio, pode ser pequeno, mas tem que ter carrinho, porque o princípio da limpeza úmida vale para todo mundo, ok? Transporte de resíduo é outra coisa, tem que ser sempre com carrinho fechado e uso de EPI, tá? EPI completo, bonitinho, para que não tenha risco de contaminação dos funcionários durante essa atividade, tá? Em relação ao instrumental, é claro que isso existe um planejamento, mas sempre deve se levar em consideração que o instrumental necessário para o funcionamento deve ser compatível com o processo de esterilização, o número de pacientes atendidos e o tipo de procedimento realizado, né? Mais ou menos simples. Lembrar que o pessoal que faz a esterilização deve ser treinado, existe sempre aquela necessidade do treinamento, educação continuada, mas lembrar sempre que essa parte de esterilização envolve aí questões de etapas, né, como a descontaminação, a lavagem, a secagem, o acondicionamento, o monitoramento do método, a validação, o acondicionamento correto, enfim. A esterilização é um processo, e esse processo é conduzido geralmente pelo pessoal da enfermagem, mas que deve ser sempre monitorado para que não tenhamos aí nenhum tipo de falha que pode resultar em algum agravo grave. Sempre é necessário utilizar os, os indicadores, tanto os químicos como os biológicos, que vão comprovar que, primeiro, que o químico comprova que aquela embalagem passou pelo processo, e o biológico confirma que aquele equipamento utilizado, ou seja, aquela autoclave, está funcionando corretamente. É isso que serve o indicador, tá? Uma coisa importante, gente, que parece brincadeira, mas não é. Debaixo de armário que tenha sifão, você nunca, veja, nunca pode guardar artigo estéril ou produto médico. Por quê? Esta área com sifão aqui é considerada uma área potencialmente contaminada. Não é difícil você achar isso aqui meio mofado, porque sempre pinga um pouco, fica úmido. Então, neste local, nunca guardar produto médico ou artigo estéril. Você pode guardar, no máximo, produto de limpeza e material de escritório. Guardou luva aqui, guardou gás, não sei o que, veio a vigilância, eles podem pegar e falar assim, joga tudo isso aqui no lixo. Tá? Então, vamos estar atento a isso, porque isso daí realmente é muito comum, tá? Mas é muito comum. De cada 10 clínicas que a gente vai fazer consultoria, 9 estão errados nisso daí, tá? Uma bobagem, mas que dá uma dor de cabeça grande e desnecessária, né? Tá? Outra coisa importante, gente, que a gente precisa falar isso com vocês, porque costuma também dar muito problema, é a especificação para estoque de insumo, tá? O insumo tem que estar guardado, tem que ser armazenado de uma forma correta dentro do estabelecimento. Então, o produto sempre deve ser disposto sobre pallet ou estrado, nunca diretamente no chão. Ah, não, mas é a caixa, não. Chão não é lugar para guardar produto, ok? Luva, ah, mas é grande a luva, não interessa. Sempre usar pallet ou estrado, tá?
deve estar separado da parede, entre pilhas, né, no máximo 10 centímetros. Distante do forro, 60 centímetros. Por quê? Porque até por uma questão de prevenção de incêndio, tá? E as prateleiras têm que estar com altura mínima de 25 centímetros do piso para que possa limpar, possa entrar com uma vassoura para limpar lá embaixo, tá? Então, gente, isso tudo tem que ser planejado, tá? Não deve existir entulho, material tóxico no estoque, sendo que o material de limpeza, material de escritório, roupa, etc., deve ser armazenado separadamente de insumo médico. Tá? É muito comum também você entrar lá, o que a gente gosta de insumo. Você abre lá, tem lá um pote de margarina, tem um pacote de bolacha. Cuidado, tá? É muito comum também. Então, a gente tem que estar esperto com isso, tá? Embalagens íntegras com identificação visível, nome do produto, nome do fabricante, endereço, número de registro, prazo de validade. Nunca reaproveitar a embalagem, tá? Por exemplo, detergente em PET de refrigerante, certo? O controle do estoque, ele deve ser feito através de um método chamado PEPS, tá? Que é o método primeiro que entra, primeiro que sai, ou, vindo do inglês, o FIFO, né, first in, first out. Então, o que acontece? Quando eu tenho um produto e eu recebo outros, antes de eu guardar esses novos, eu tenho que retirar os antigos, colocar os novos para trás e deixar os antigos na frente, porque eu uso o primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu pego e acabo tendo o produto vencido lá no fundo, porque eu não troco, certo? Então, isso, além de dar uma questão de atendimento a uma exigência sanitária, é uma questão econômica importante, tá? Então, dá para a gente ver a possibilidade disso. Existe um método alternativo que é o PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Isso acontece muitas vezes quando você compra algum insumo que está, tipo, próximo do prazo de validade, essa coisa toda. Então, nesse caso, você usa esse método alternativo de controle de estoque, tá? Mas, assim, seja o PEPS, seja o PVPS, sempre é importante você estabelecer uma forma de controle de estoque dentro da tua clínica, tá? Prazo de validade, como eu já falei, é importantíssimo a gente seguir, porque você pode cair na questão aí do um crime contra a saúde pública, mas é importante a gente lembrar que o prazo de validade, muitas vezes o produto que venceu, você não pode jogar ele imediatamente no lixo, às vezes vai devolver para o fabricante, enfim. Pegou o produto vencido, ponha dentro de um saco, de uma caixa, identifica, eu sempre falo, identifique escandalosamente que aquele produto está impróprio para o consumo, né? E que vai ser desprezado o mais rápido possível. Ok? Certo? Então, pega a faixa, põe que impróprio para consumo, não usar, produto vencido, não sei o quê. E sempre retire ele do estoque, tá? Sempre que possível, deixa ele fora do local que ele poderia ser usado acidentalmente. Tá legal? Isso é uma coisa também muito importante. Os insumos não devem ficar armazenados junto ao produto de limpeza, químico e coisa de higiene, perfumaria e alimentos. Vigilância sanitária odeia mistura, tá? Então, assim, você pode ter um armário, assim, mas é o seguinte, eu posso ter um armário com três prateleiras. A primeira eu guardo produto de escritório, a segunda eu guardo produto de limpeza, e a terceira eu guardo insumos, assim, relacionados a copo, café, essa coisa toda. Se tiver tudo separado, organizado, bonitinho, não vai ter problema nenhum. O que não pode é ter mistura, tá? Quando a gente falou de estoque de produto, só que antes da gente estocar o produto, a gente precisa receber o produto, não é verdade? Então, assim, olha, em relação ao recebimento de insumo, a gente tem que tomar cuidado, porque o insumo ele chega muitas vezes em caminhão, essa coisa toda, a pessoa que vai fazer a conferência disso faz uma conferência meio que mecânica, né? Quantidade, nota fiscal, produto aqui, tum, entrou. Tá? Só que antes dele ser considerado um produto da clínica, ele tem que passar por um teste de uma avaliação para ver se ele está conforme ou não. Tá? Então, assim,
Essa avaliação, ela vai envolver se as embalagens estão em ordem, se não existe realmente alguma troca, alguma confusão em relação ao pedido original, porque depois que você aceitou aquilo e não reclamou, você não vai poder fazer nada, você vai ficar no prejuízo, tá? Então, a rotulagem sempre desses produtos deve constar o nome, a composição do produto, lote, data de fabricação, validade, CNPJ da empresa, tá? E, de preferência, a numeração de AFI de Anvisa, tá? Bom, eu estou falando com vocês aqui faz um tempão, eu acho que eu tentei abordar, e acho que eu consegui abordar os pontos mais importantes aí da questão sanitária, tá? Agora, uma coisa muito importante é você ter... Desculpe, gente, eu não estou com Covid, não, tá? Foi só um resfriado. Veja bem, o que acontece é o seguinte, o Manual de Rotinas de Procedimentos é um documento que implanta o sistema de qualidade exigido pela Anvisa, tá? E eu posso lhe dizer que a maioria dos serviços não tem esse manual de procedimentos corretamente, tá? Então, a gente precisa se atentar a isso, tá? Porque não é só procedimento operacional padronizado, POP, ele não é um protocolo técnico, necessariamente. Você pode ter um POP de como contratar uma empresa de detetização, por exemplo. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha atenção a isso. Toda vez que eu tiver alguma atividade terceirizada, essa atividade terceirizada tem que estar formalizada através de um contrato, tá? Dependendo do serviço que eu vou contratar, eu preciso verificar a situação sanitária, e eu vou ver isso através do CNAE. Existe uma tabela do CNAE com a vigilância sanitária, onde determinada atividade exige licença sanitária. Um exemplo, empresa de detetização. Detetização exige que a empresa tenha licença sanitária, então eu vou ter que exigir licença sanitária toda vez que for contratar uma empresa de detetização, tá? Por aí. Para a gente acabar a nossa conversa aqui, pelo menos essa fase inicial, né? Que eu já passei tudo que tinha para vocês, dei uma carga absurda de informações, mas não tem outra forma de fazer isso. O gerenciamento de resíduo. Como eu falei para vocês, os serviços médicos devem estar cadastrados junto ao Serviço de Coleta Diferenciado, de acordo com a RDC Anvisa 222 de 2018. De uma forma simples, para que vocês possam estar atendendo meio que parcialmente até, mas que não esteja em não conformidade à questão do resíduo, a gente tem que entender uma coisa. Aonde há geração de resíduo, tem que ter duas lixeiras. Uma com saco branco, identificada como resíduo biológico, onde eu vou guardar, eu vou despejar todo o artigo que tenha contato com sangue, com secreção corpórea, essa coisa toda. O resíduo comum, onde vai ser dispensado principalmente papel, né? E no caso de copa, essa coisa, resto de alimento, e o coletor de pérfuro cortante, que é para que você descarte corretamente o coletor de pérfuro cortante, tá? Importante, coletor de pérfuro cortante tem que ficar em suporte. Tanto faz esse suporte aqui como da esquerda, que é aquele fixo na parede, como esse que tem pezinho, que fica em cima da bancada, mas não pode ficar diretamente em cima da pia ou no chão. No chão, então, nem pensar, como eu já falei, chão não é lugar para guardar nada, tá? Importante, por incrível que pareça, o erro na colocação de um coletor de pérfuro cortante é uma das causas principais de acidente. Tá? Porque muitas vezes o pessoal não coloca a altura máxima, é 1,3 metros do piso. Por quê? Porque a pessoa possa olhar. Vocês estão vendo aqui, pelo ângulo de visão, ela está vendo o que ela está fazendo. Às vezes, o que acontece? O pessoal põe isso lá em cima. A pessoa tem quase que ficar na ponta do pé. Se for para ficar na ponta do pé, ela não vai ver o que está fazendo. E a possibilidade de ela espetar o dedo é muito grande. Então, vocês viram que do que a gente falou aqui,
É atenção, é o que eu falei para vocês. É chato. É chato. É um bicho de sete cabeças? Não, não é um bicho de sete cabeças. Dá para deixar tudo em ordem? Dá para deixar tudo em ordem. Ah, mas não dá, esse negócio de 100% não existe, porque sempre vai ter alguém que vai reclamar se tiver legislação que autorize ele a reclamar. Fiscal ficar inventando moda com um cliente meu não existe, não. Não existe, não. Porque é para seguir o que está na lei. Não está na lei, eu sinto muito. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa que não for em decorrência de lei. Está na nossa Constituição. Ok? Então é importantíssimo a gente conhecer, é que muitas vezes, como a gente não conhece isso, e cá entre nós também, ninguém vai querer ficar arrumando confusão com o fiscal, certo? Mas o que a gente não pode é se deixar submeter a isso. Então, eu estou à disposição de vocês para qualquer informação, dúvida, esclarecimento. Esse é o nosso endereço da nossa sede aqui em São Paulo. A gente atua no Brasil inteiro, ok? Então, nós temos, né, telefone fixo, tem e-mail, tem WhatsApp com os celulares, tem a homepage, tem a página no Embravisa, no Instagram, enfim. Não é difícil achar gente. Tomem cuidado, eu acho que vocês vão conseguir, com as informações que vocês estão tendo aí nesse aprimoramento do que o curso está proporcionando para vocês, eu acho que, com certeza, vai se tirar de letra algum tipo de problema nessa questão regulatória. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente. Desculpa, eu sei que foi um assunto meio pesado aí, meio assim, mas eu acho que é importantíssimo. Eu vou estar à disposição de vocês para estar conversando. A gente vai ter um momento agora de conversa, tá? Então, fiquem aí tranquilos que a gente vai estar conversando ainda bastante sobre isso, tá bom? Forte abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.